42 é um texto muito conhecido, muito gostoso de ler, é um salmo assim bem legal, né? Uma linguagem bem jovem, bem legal, é um salmo assim bem descolado, é um salmo, sei lá como é que usa a linguagem, bacana, é um salmo, enfim, descolado, é um salmo assim, entendeu? E como eu não sei falar muito essa linguagem, né? Mas eu vou dizer então que é um salmo muito bonito, cheio de beleza e significado. Porque de fato é tudo isso, ele é bacana, ele é legal, está tudo certo. Salmo 142, e nós vamos, a partir desse texto, fazer uma reflexão bíblica, e meu desejo é que Deus abençoe você. Eu pedi para que Deus falasse ao seu coração, ao coração da igreja, e quando eu oro pedindo para que Deus fale ao coração da igreja, a igreja eu entendo que é você que está sentado aí, eu que comecei lá, né, ler o texto, eu sou a igreja também. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito só fala com gente, normalmente, que está quebrantada, com o coração aberto para ouvir. Porque nós temos a capacidade de fechar o nosso coração e virar as costas para tudo que é dito. Nós podemos fazer isso também. E aí, aliás, com o tempo a gente vai ficando assim, né? Meio sofisticado, a gente vai ficando seletivo, não gosta disso, não gosta daquilo. Mas quem é carente da graça de Deus e precisa de Deus diariamente, sempre vai ouvir a palavra de Deus e aproveitar algo do que Deus tem a comunicar. Salmo 142 diz assim, todos acharam? Amém. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. Tem uma versão que fala reclamação. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor. Eu digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, é a tua palavra que está sendo lida, pregada, Senhor, e eu rogo ao teu Espírito, independente da carne que fala, do humano que fala, que o teu Espírito fale ao coração da igreja, nas necessidades da igreja, que o teu Espírito traga orientação, que traga propósito, que traga bênção, sem medidas para cada um, Senhor. Nos ajude nas noites escuras da nossa alma, nos ajude, Senhor, nos escuros da caverna que nós muitas vezes nos metemos, a gente se isola, a gente se esconde e ali a gente fica clamando por socorro, e muitas vezes são cavernas que nós mesmos criamos, mas também sabemos que a vida nos empurra muitas vezes, os problemas, as questões, nos empurra para um canto e ficamos ali encurralados de alguma forma. Obrigado pela vida do rei Davi, pelo salmista Davi, e que o Senhor use, Senhor, a escrita dele, que foi redigida pelo Senhor, que o Senhor use esta escrita para nos abençoar agora no ano de 2025, porque a tua palavra é viva e tem o mesmo valor no dia que ela foi escrita por Davi, e nós reconhecemos isso e nos curvamos diante disso, no nome de Jesus, amém. O Salmo 142, ele vem de uma sequência de orações. Tem o Salmo 140, 141, 142, 143, e você vai vendo que são salmos que vêm numa sequência de oração, ou orações, né? E esse é um salmo que nós deveríamos ler todos os dias, porque ele é tão atual, né? É tão presente na minha vida e na sua vida, e a gente vai entender o porquê. E porque como humanos que somos, eu sou muito parecido com o Davi, não no sentido de ser rei, porque eu não tenho vocação para ser rei, mas no sentido de ser humano, vocação de humano. Você também é humana, né, Vigi? Então é assim, então também é parecido com o Davi também, não é? E eu me identifico com o Davi, porque aqui é uma oração de encurralado. Você já se viu encurralado num canto, você fala, Senhor, Senhor, você olha, não tem saída aqui, não tem saída aqui e tal, você está na caverna.
Que a caverna é isso. Você entra numa caverna, só tem uma portinha lá, e você está lá dentro do escuro, você só vê aquela saidinha, mas você tem medo de sair, você está encurralado. É a oração do encurralado, né? Mas mesmo estando numa situação dessa, e entendo que esse é o grande exercício que nós temos que fazer, que mesmo lá encurralado, em situação difícil, você, enfim, também em algum momento da sua vida, e talvez você esteja passando por isso, né? Mesmo lá escondido, ele fala, ele se expõe, né? Escondido da vida, escondido das pessoas, ele se revela ali, né? Ele se mostra, ele, apesar de todos os temores e terrores que ele está apresentando aqui, ele fala, ele se expõe diante de Deus, e esse salmo é isso, é um convite à exposição. É uma das coisas mais difíceis que tem. Nós, com todo respeito, nós até às vezes alguns fazem isso, talvez você aqui esteja fazendo isso, passando por terapeuta, por psicólogo, né? O que você faz? Você senta lá e o psicólogo começa a fazer perguntas, criar pontes, estabelecer pontes para que você o quê? Se exponha. Está tudo bem, é uma ciência muito importante para o bem-estar do ser humano. É importante você ir ao psicólogo, ao terapeuta, e alguns no psiquiatra, está tudo certo. É isso mesmo, essa ciência está aí para nos abençoar mesmo. Então, mas aqui o convite, esse salmo nos convida a irmos nos expor diante do Senhor. Esse salmo me ensina o caminho, Davi ensina o caminho, como é que você se expõe diante do Senhor. E veja, é muito bom a gente pensar da mesma maneira que o salmista pensava e pensa, e mostra aqui no texto, né? Porque ele se expõe diante de Deus com temor, mas sem medo. Ele se expõe diante de Deus com respeito, mas também com ousadia ao mesmo tempo. Pode notar, ele fala: Senhor, eu quero apresentar aqui a minha reclamação, a minha queixa. Você tem condição de falar isso? Fala: Deus, eu vou orar aqui agora porque é o seguinte, eu quero reclamar dos negócios aí. Tem uns negócios aí que você começa a reclamar, apresentar-lhe sua queixa. É ousado, né? Mas sem perder o temor, sem perder o amor. O amor, né? Ele vai falando, você vê que ele tem a fala dele é carregada de amor, mas ele também vai se queixando. Ele vai falando do que ele não está gostando. Ele fala, mas não perde a reverência. Eu acho que esse é o grande convite para nós hoje, da gente se expor diante de Deus, as nossas alegrias, tristezas, as suas lamúrias, as suas queixas, as suas reclamações e etc., mas sem perder o temor, o amor, o respeito, a reverência diante daquele que nos ouve. Então nós não podemos, primeiro porque não podemos disfarçar. Você pode disfarçar? Você pode chegar aqui e falar assim para mim: a paz do Senhor, pastor, tudo bem? Como é que você está, irmão? É só alegria, ou glória. Aí você chega: ô glória, é só alegria, amém, ô glória. Nossa, não tem nada pior, irmãos, que um discurso desse. Não aguento isso. Eu tenho coceira de crente que tem esse linguajar, e eu sei da vida da pessoa, eu sei que não é só glória, é só bem. Não é, irmão, você está no difícil. Você já falou com o Senhor sobre isso? Você já foi lá se expor? Não, pastor, diante do Senhor a gente só adora, e é verdade. A gente começa a adoração. Como é que começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino. E aí vai, daqui a pouco você fala: Senhor, não estou gostando de algumas coisas. Você começa a apresentar a sua queixa sem medo, né? Mas com temor, com reverência, porque você não está falando com o Zanetti, você não está falando com qualquer um, você está falando com o Senhor. E o Davi é isso, esse salmo é isso. E ali você apresenta todas as suas reclamações, decepções, raiva. Pastor, Senhor, eu estou com raiva. Vai lá e apresenta isso. Fala: Deus, me ajuda. Eu não posso sentir isso, Senhor, mas eu estou sentindo raiva. Seja honesto, sejamos honestos. Porque Deus não suporta religioso. Deus gosta de gente quebrantada, aberta, exposta, o coração exposto diante dele, assim. Então esse salmo nos convida, né? Olha o verso 3: o meu espírito esmorece, né? Ele está assim: Senhor, eu estou perdendo vigor espiritual, meu espírito esmorece, verso 3, verso 4, no meu caminho tem armadilhas. Lembra da pregação de domingo? Tem leões pelo caminho, Senhor, tem uns leões aqui, Senhor, que eu não estou aguentando, eu não estou suportando esses leões, tem armadilha no meu caminho, Jesus, o Senhor me ajuda.
Senhor, eu não sou forte, eu finjo que eu sou forte, os irmãos pensam que eu sou bacana e tal, mas eu não sou. Eu sou gente que está sofrendo os efeitos da queda, e minha vida espiritual está fraca, minha fé está ruim das pernas, Senhor, as minhas costas estão curvando. Sejamos honestos diante de Deus, meu irmão, minha irmã, seja honesto, nunca pose de bacana perante Deus, porque isso é religioso que faz isso. O religioso finge que é cristão, o religioso finge que é super-homem, e é um babaca gospel. Derramei perante ele a minha alma, diz o texto, derramei perante ele a minha alma, a minha reclamação. Davi se queixava, ele botava para fora toda a sua angústia. E eu gosto do Lutero, vocês já perceberam que eu gosto do Lutero? Lutero disse assim, Lutero é fantástico, né? Tem gente que não gosta dele, mas eu vou montar um fã-clube para o Lutero e um para o apóstolo Paulo, e eu sou o membro número 1 lá do fã-clube do Lutero. Precisamos dar voz, Lutero fala, precisamos dar, olha que lindo isso, né? Parece um salmo, não é salmo, mas é como se fosse, precisamos dar voz ao nosso sofrimento diante de Deus. Onde dói, onde está pegando, vai lá e se apresenta lá, põe lá diante da cruz, vai lá diante do crucificado e apresenta isso lá. Lá é o teu lugar, porque lá você vai reconhecer a sua verdadeira estatura. Nada é o nada diante do tudo. Lá é o meu lugar e o seu lugar. Nós precisamos falar com Deus então, irmãos, né? Estamos aí passando um tempo difícil, né? E de gente que ora muito pouco cada vez. E aí quanto menos as pessoas oram, mais doentes espirituais elas se tornam. Pode notar isso. Quanto menos elas oram, mais doentes elas vão ficando, e elas não se dão conta disso. Por quê? Porque elas não se expõem, elas não vão buscar, elas não, mas eu oro, pastor, eu oro na minha casa quando eu almoço, sabe quando eu almoço? Senhor, abençoa essa comida em nome de Jesus, amém, obrigado, tchau. E vou dormir, Senhor, obrigado, me dá um lodo de sono, tchau, acabou. Isso é vida de oração? Isso é uma vida de oração? Meu Deus do céu, né? Jesus perguntou assim para um determinado homem lá, um cego, disse assim, o que você quer que eu te faça? E o homem cego, óbvio, qual é a resposta? Que Jesus, você não está vendo que eu sou cego? Não está vendo que eu sou cego? Que pergunta, mas é um convite à exposição. Meu irmão, se exponha, senão você vai ser doente, você vai ser um crente doente, raquítico, diante de Deus. Se exponha diante de Deus, ore, busque a Deus, vai lá, apresente suas alegrias lá, as suas dificuldades, suas dores, suas reclamações, vai lá, é lá. Tem gente que vem brigar comigo, cara, eu não tenho culpa se sua vida espiritual está despencando, não tenho culpa. Eu estou aqui na igreja, estou orando, estou pregando, estou atendendo as pessoas, estou trabalhando, estou me esforçando, estou ralando, e não é pouco não, não é pouco não. E talvez você fale assim, a igreja, é verdade, é verdade, você está fora da realidade, está fora de órbita. Daqui um pouco você começa a despencar tudo, e provavelmente você vai botar a culpa em mim, não é a igreja, não porque a igreja, não porque o pastor, cara, eu não tenho culpa, eu estou aqui, estou batalhando por mim, pela minha família, e estou batalhando por vocês, eu apresento por vocês todos os dias, eu oro por todo mundo, eu apresento todo mundo, mas eu não tenho como te carregar no ombro durante muito tempo, você vai ter que dar os seus pulos, ema, cada um com seus problemas, porque salvação é individual, amigona. Deus quer que você fale, Deus quer que você se mostre, né? O que você quer que eu te faça? Eu acho bacana, né? Eu fiquei olhando a fala daquele homem, ele fala para Jesus, Senhor, eu quero ver, porque o que é normal para os outros não é normal para mim, todo mundo enxerga, por que eu não enxergo? Reclama lá, pessoal, fulano tem, por que eu não tenho? Vai lá reclamar, no autor da vida, do dono da bênção, do ouro da prata, vai lá reclamar, é lá que nós temos que ir. Senhor, os meus olhos não enxergam, os meus olhos não cumprem a função, isso aqui que o Senhor me deu não cumpre a função, como é que é isso? Eu não consigo enxergar. Expõe lá, o cego se expôs. Salmo 142 é isso, é um convite à exposição, né? Tem outras falas de Deus na Bíblia, em vários lugares, clama a mim. O que é clama a mim? Se exponha, fale.
Fala, discute comigo, briga comigo. Ele falou isso para Jó: você não está aí? Venha razoar comigo, vai, sobe. Sobe aí, vem falar comigo, vamos lá. Briga comigo, discute comigo, vamos lá então, vê se você consegue. Onde você estava quando eu fiz o mar? Onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde você estava? Vamos lá, vamos conversar, vamos. Você quer conversar? Vai, briga comigo, vamos lá. Deus chama Jó para conversa, para exposição. Orai sem cessar, a Bíblia diz. Orai sem cessar. O que é sem cessar? É uma porta aberta, 24 horas por dia. O Salmo 142 é isso. E muitos cristãos, aí eu quero um ponto que talvez vai acertar a sua canela. Eu tenho certeza que talvez você vai ficar com raiva de mim, mas não tem problema, porque eu vou para minha casa e vou dormir em paz. Eu quero babar no meu travesseiro quando eu chegar em casa. Babar no meu travesseiro. Sem nada, só quero dormir em paz. Porque isso vem no meu coração já há muito tempo. Falei, vai ter uma hora certa que precisa falar e tal. Quando eu vejo que está tendo muito isso, pum, agora é a hora. A gente vê muita gente se expondo nas redes sociais, mas não ora diante do Senhor. Gente se expondo assim, abertamente nas redes sociais, mas não se expõe diante do Senhor. É um negócio estranho isso, na vida dos crentes. É um negócio que não cabe. Eu vejo lá, não sei o que, lá. Meu Deus do céu, não pode falar isso aqui. Pega isso, vai diante da cruz e põe isso lá. Não é aqui. Não é aqui que você faz isso. Meu Deus do céu. Rede social não é altar de Deus. Rede social não é altar de Deus. Os evangélicos, você sabia que desculpa falar algumas coisas, eu sou sociólogo, eu faço pesquisa. Os evangélicos, o grupo dos evangélicos são os que mais, proporcionalmente, são os que mais usam as redes sociais. E detalhe, são os que mais se expõem nas redes sociais. Intimidades, coisas até com conotação sexual, crente expondo lá no Facebook, esperando curtidas. Jesus amado, o que é isso? Por quê? Porque talvez lá tem respostas rápidas. Não, mas aqui na igreja o pastor é um sermão por domingo, estou lá há 10 anos, Deus não fez nada na minha vida ainda, então eu, sei lá, eu vou dar um jeito. Porque na rede social eu tenho respostas rápidas, né? Veja, existem exceções. Tem pastor sério pregando na rede social, não é disso que eu estou falando. Mas no geral, em linhas gerais, é muito complicado. É muito complicado. Com raras exceções, existem exceções sim, os evangélicos estão se expondo, né, nas redes sociais, mas não oram, não se expõem diante de Deus. Lembrando que Facebook, Instagram não é santuário, não é altar. Estou me sentindo tão feliz hoje. Legal. Mas quem vê lá, estou me sentindo tão feliz hoje, olha assim e fala, tonto. Quem perguntou se você está se sentindo feliz? E quando você põe lá, eu estou tão destruído hoje, eu estou tão destruído, estou tão acabado, o cara olha lá e fala, legal, yes. É isso que está acontecendo. Ela não era lugar de pôr isso. Quero afinar um pouco mais isso. Você sabia que Elon Musk e Mark Zuckerberg estão entre os maiores pastores do planeta? Porque eles têm aos pés deles quase 90% da população mundial se expondo. E quase todos os crentes se expondo também. São os homens mais ricos do mundo, lógico que chama atenção. São os mais poderosos na comunicação. São os mais influenciadores no planeta, por conta de tudo que fazem. Ditam comportamentos, constroem foguetes. Aliados à inteligência artificial, esses dois sacerdotes, Mark Zuckerberg e Elon Musk, esses dois sacerdotes possuem as 3 maiores igrejas do planeta: Facebook, Instagram, X, o antigo Twitter. Está todo mundo se expondo lá. Inclusive os crentes. E aí há estudos já do pessoal da sociologia da religião, dos pesquisadores da religião, que, abre aspas, comparadamente, ok? Instagram, Facebook e outros X, etc,
representa mais ou menos a árvore do bem e do mal, lá do Gênesis. Porque tem coisa boa. Tem coisa boa. Não estou dizendo que não tem. Tem ou não tem? Tem. O que é que o diabo falou lá no Gênesis? Você vai conhecer, você vai ter o quê? Você vai conhecer o bem e o mal. Tem coisa boa, que é o lado que a gente usa para divulgar trabalho. A igreja usa, nós divulgamos o nosso trabalho na igreja, nas redes, está tudo certo, tem coisa boa. Você vende o seu produto na rede, está tudo certo. Nesse sentido, use mesmo, tem que usar, porque isso alcança muita gente, mas não exponha a sua alma lá, pelo amor de Deus. Lá não é lugar para você expor a sua alma, vai para o santuário. Vende lá o seu carro, não sei o que você vende, o seu produto, está tudo certo, mas não é lugar de você expor a sua alma, o seu coração, a sua existência. Lá não é o nosso lugar, não é lugar para isso. Expor o nosso coração, abrir o coração, expor ali. Você ora? Não, pastor, eu não oro. Então você vai ter que espremer isso em algum lugar. Você vai espremer no lugar errado. Então, se isso é verdade, nós temos a árvore do bem e do mal hoje diante de nós. Nós estamos usando aí, fazendo uso da árvore do bem e do mal. Lembrando que no Gênesis, se você ler o Gênesis 2, verso 8 e 9, diz assim: e plantou Deus um jardim em direção ao Oriente. O que é direção ao Oriente? Em direção do Sol. Pode pesquisar. E plantou também 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Adão foi comer onde? E ignorou a árvore da vida. Sabe quem é a árvore da vida? Sabe quem é? Ignorou. A árvore do bem e do mal, se é verdade, nós estamos nos alimentando dela de alguma forma, fazendo uso do bem, mas também do mal que tem ali, está exposto para nós. Se isso não fosse verdade, não tinha gente se matando todo dia por influência das redes. Tem coisa muito boa, sim, mas tem questões aí muito complicadas, que a gente não pode ficar expondo a nossa alma ali. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: faça negócios na internet. Tem coisa boa, faça negócio na internet, venda seu produto, trabalhe lá com a internet, está tudo certo, mas eu estou dizendo com relação ao seu coração. Não expõe, ali não é lugar para você expor o seu coração, sua alma, suas dores, seus medos, suas queixas, suas lamúrias. Ali não é lugar. Ali não é lugar. Isso gera uma dependência enorme dentro das pessoas, essa coisa existencial. Eu preciso pôr essa dependência existencial para estar se expondo ali. Lançamos a nossa alma aos leões, né? É um negócio muito difícil, essa dependência, né? Para sermos felizes. Só 5 pessoas curtiram. Como estou deprimido. 5 só pessoas curtiram. Nessa aqui foram 40 pessoas. Nossa, agora foram 15, agora foram 5.000. Olha, está melhorando, estou feliz, estou me sentindo bem. Você põe sua dependência ali, você põe sua felicidade ali, deposita a sua vida ali, o seu bem-estar ali, a sua espiritualidade ali. Busca por reconhecimento ali, fascínio pelo número de curtidas, ansiedade, uma ansiedade para a próxima. Aí quem estuda a internet sabe, talvez eu estou interpretando aqui errado a palavra, ok? Talvez eu não estou sabendo falar direito a palavra, que é uma palavra em inglês, e aí os professores de inglês me ajudam. Brian Roth. O que é Brian Roth? Cérebro podre. É assim que as pessoas estão ficando, com tanta informação, se alimentando. Não estou falando de negócios, é lugar de oportunidade de negócio, mas se alimentando espiritualmente, se alimentando com tanto iluminadinho, com tanta informação, com tanto isso, com tanto que se alimentando. Dali um pouco a pessoa está com o cérebro todo adoecido, não sabe quem é mais, já tudo estrupiado, não sabe mais sua espiritualidade, se está boa, não sabe nada, está adoecido. Brian Roth, cérebro podre. Está aí a Universidade de Oxford estudando isso, para quem está viciado e colocando a sua existência na internet. Isso é científico, pode pesquisar. No Éden tinha 2 árvores. Adão e Eva optaram pela árvore do bem e do mal.
E a árvore da vida que estava ali foi ignorada pelos dois. Está igual hoje. Gente que se expõe lá, pá, mas não vai no santuário da árvore da vida. Não ora, não se expõe diante da árvore da vida, não se expõe diante da cruz, mas vai lá, põe o coração lá. Eu estou tão isso, eu estou tão aquilo lá, se expõe, sistematicamente, esperando que alguém traga uma palavra de consolo para o seu coração. Crente. Provavelmente deve ser culpa do pastor. Óbvio. É um superficialismo doentio. Salmo 142 anda na contramão de tudo isso. Anda na contramão. Ao Senhor, diz o texto, ao Senhor ergo a minha voz. Ergo a minha voz. Eu falo, eu me exponho, eu verbalizo a minha dor, a minha angústia, eu me exponho, a minha existência lá. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Dá para projetar Apocalipse 2,7? Tem condição? Tem jeito? Lembra do Gênesis? 2 árvores. Uma árvore da vida que foi ignorada e a árvore do bem e do mal que foi consumida. Ficaram sabendo entre bem e o mal. Aprenderam sobre o bem e o mal. Sim, nós sabemos, nós somos expert no bem. Somos sim, aprendemos. Mas também somos expert na maldade. Porque agora nós sabemos quem somos também. Quem tem ouvidos, ouça ao Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. A árvore que foi ignorada lá, é prometida para nós hoje. Está posta para nós hoje. A árvore que o Adão ignorou, e que nós também ignoramos sistematicamente, porque nós não oramos. Nós não oramos sistematicamente, a gente não vai para a oração. A gente, sei lá, a gente faz qualquer coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas só tem esse versículo, pastor. Apocalipse 22, não precisa. No meio da tua praça, de uma a outra, margem do rio, está a árvore da vida, que produz frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore são para cura dos povos. Mas é só esses 2 versículos, não tem mais. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, a que foi rejeitada no Éden, e que continua sendo rejeitada hoje pelos crentes. Pelos crentes. Eu não estou falando de ímpio. Os crentes não estão orando. E aqui, eu estou acusando sim. Aqui tem um monte de irmão que não ora. Não ora. Não tem nenhuma responsabilidade com oração. Nenhuma. Nem pela própria família ele não ora. Bem-aventurados aqueles que se lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. O Salmo 142 nos convida à árvore da vida. Como é que nós vamos fazer? Não culpe a igreja. Não me culpe, porque eu estou aqui. Eu estou trabalhando e muito. Trabalho pouco aqui na igreja não. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não me culpe. Se você está mal espiritualmente, não olhe para mim. Posso até te ajudar, mas não olhe para mim, porque não é responsabilidade minha. Porque isso pertence a você. O que eu posso fazer é te ajudar, continuar orando por você, e você precisa se posicionar, contar a oração
e a responsabilidade com a sua família, a responsabilidade com você, né? Em oração, de se expor diante de Deus, buscar isso, porque daqui a um pouco você vai embora, você vai culpar eu, aí você vai para outra igreja, aí você vai culpar o outro pastor, você vai para uma outra igreja, você vai culpar o pastor, você vai para uma outra igreja, e assim sucessivamente. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, e tantos outros. Não é altar, não é santuário para você se expor lá. Repito, faça negócios, é uma oportunidade de negócios. Esse é o lado bem, esse é o lado bom, mas não exponha a sua vida ali. E antes de você expor negócio na rede, vá também para o santuário lá e apresente seus negócios no santuário. Lá você apresenta seus negócios e a sua vida. Depois você vai para a rede. E na rede você vai só com seus negócios. A sua vida espiritual, sentimental, amorosa, sexual, etc, 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 vai para o santuário, vai para a cruz. Vai lá na árvore da vida. É lá que nós temos que ir. Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela oportunidade de falar com a igreja. Obrigado porque o Senhor é bom. Nos ajude a caminharmos dessa forma. Que as nossas intimidades sejam resolvidas diante do Senhor, ou com quem quer que seja, no pessoal, seja com quem nós temos interesse de resolver essas questões, mas nos ajude, Senhor, a não expor a nossa vida nas redes públicas, rede social, Senhor, buscando curtida, buscando consolo, buscando refrigério, e buscando tantas coisas em tanta gente que a gente nem conhece. E às vezes a gente está achando que as pessoas estão se compadecendo da gente, elas estão rindo e dando de ombros para a nossa dor, para a nossa tristeza, estão dando de ombros, Senhor, e a gente continua insistindo em expor a nossa vida ali. Nos ajude, Senhor, nos perdoa no momento que nós fizemos isso, nos perdoa nos momentos que nós fizemos isso, expomos a nossa vida ali, para que várias e milhares de pessoas pudessem ver. Essa busca pelo reconhecimento, essa busca, Senhor, incessante, doentia, de aprovação que nós temos, acaba que destrói a nossa vida, porque a nossa vida fica exposta aos leões. Nos ajude a caminharmos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Salmo 142, quero ler mais uma vez esse texto para encerrar. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Diz, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho, na sua presença exponho a minha tribulação. Dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem reconheça nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu refúgio, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo fraco. Livra-me, Senhor, dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Que assim seja na minha vida e na sua vida.